Bom dia, bom falar com vocês mais uma manhã. Talvez, eu não sei, você esteja pensando, será que ele me esqueceu? Será que ele não está vendo o meu sofrimento? Será que ele não está olhando para os meus anseios? Eu tenho colocado nele a minha esperança. Talvez você esteja nessa segunda-feira com esses pensamentos. Mas eu vou ler para você uma passagem que está em Isaías 49. Restauração de Israel. O Senhor diz: quando você pensa que Ele não está te vendo, Ele te diz: será que uma mulher pode se esquecer do filho do seu ventre? Será? Será que ela pode esquecer de um filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça dele a hora que ele chora, a hora que ele está com fome? É isso que diz a palavra de Deus. Mas ainda que essa mãe viesse a esquecer desse filho, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas da minha mão. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Ele está dizendo que as dificuldades, as suas dificuldades, aquilo que está te impedindo, está diuturnamente diante dele. Com essa palavra ele diz: não se preocupe, eu cuido de você. Uma certa época na minha vida, eu passei por muitas situações por causa de caminhos errados que eu tomei. Anos atrás, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu fiquei com 3 filhos, com 22 anos. Eu tinha que trabalhar para trazer o alimento para minha casa. E eu tinha apenas uma máquina de costura, uma máquina Singer, aquela marca, aquele número 247, que muitas costureiras ainda têm essas antiguidades. Eu tinha essa máquina portátil. Ela tinha uma sacola de couro de uma napa muito grossa com zíper, e eu podia levar essa máquina para onde quer que eu fosse. Nessa época eu morava em Navegantes, numa casa que um parente do pai dos meus filhos se compadeceu de mim e comprou para mim essa casa, para que eu não ficasse com os meus filhos desamparada. Nessa época, eu saía com essa máquina, eu caminhava eram 3 quilômetros para um ferry-boat, e eu atravessava para Itajaí para costurar na casa de clientes. Então, todos os dias de manhã, eu saía, deixava meus filhos com uma pessoa que cuidava deles, e eu saía com essa máquina
caminhava 3 quilômetros e atravessava o ferry-boat para uma outra cidade para trabalhar a domicílio. Aonde eu morava era um local muito simples, não tinha pessoas que pudessem pagar essa diária de costura. Então eu fazia esse trabalho, porque do outro lado tinha pessoas que solicitavam o meu serviço. Eu conheci uma dentista e ela tinha uma clínica, tinha um local que tinha várias salas com vários dentistas que trabalhavam lá. E eu fui trabalhar para ela lá nesse local de trabalho, porque ela ficava o dia inteiro lá. Então eu não poderia costurar para ela na casa dela. Então foi assim que eu cheguei até esse local. E eu sempre ia arrumar algumas roupas, eu fazia reforma nas casas. E essa dentista um dia falou para mim: Edna, como que você aguenta carregar essa máquina tão pesada? Vamos fazer o seguinte, eu vou ceder uma sala para você, você não precisa me pagar nada, eu vou conseguir algumas clientes para você e você não precisa mais carregar essa máquina, você pode deixar essa máquina aqui e você atende os seus clientes aqui. E assim foi. E assim foi. Lá eu conheci muitas pessoas. Eu costurei para juízas, eu costurei para muitas pessoas. E um dia eu costurei lá, conheci uma pessoa que tinha uma imobiliária. E ela falou para mim: Edna, você quer? Eu alugo para você uma sala para você trabalhar. E essa moça alugou uma sala para mim trabalhar. Eu arrumei uma pessoa que foi meu fiador na época. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Era no 2º andar. E eu entrei lá apenas com uma mesa, dessas mesas de bar, sabe, de Coca-Cola na época, com essas cadeiras de aço, de ferro, de aço. Eu entrei nessa sala com 2 mesas e 3 cadeiras emprestadas de um amigo que tinha um bar. O nome dele, João. Ele me emprestou. E começaram a chegar os trabalhos, sacolas e mais sacolas de roupas para me reformar. Passado mais algum tempo, apareceu uma empresa querendo montar um escritório ao lado dessa sala que eu havia alugado. Eles precisavam de 3 unidades. Eles tinham 2 e a minha estava ao lado. Eles vieram para mim e ofereceram que se eu concordasse em mudar para um outro andar, para um outro conjunto, eles me pagariam X. E assim aconteceu. Eu fui para o 11º andar e com o dinheiro que eles me indenizaram por eu ceder a sala, eu já pude montar divisória, eu já pude fazer, sabe, de madeira, um local para clientes chegarem e ter uma antessala. E do outro lado, eu já pude ter uma mesa melhor. Eu estou te contando esse testemunho, porque lá atrás eu era só uma mulher desprezada, com 3 filhos para criar. Mas aquele lá em cima, que estava me guardando como a menina dos olhos dele, porque eu tinha um legado. O meu pai, pastor, e minha mãe estavam sempre, continuamente orando por mim.
Eu era e sou a Israel do Senhor. Eu fui criada, quando pequena, na escola dominical. Aos meus 16 anos, eu desobedeci e tomei um caminho errado. Mas os olhos dele estavam sobre mim, cuidando para melhorar os meus passos, para que eu pudesse prestar um cuidado melhor para com os meus filhos. Porque os meus filhos eu poderia ter desprezado, eu poderia deixar com a família do pai deles, eu poderia. Mas não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu ensinei, que eu aprendi com os meus pais. E também ensinei aos meus filhos. Então, nessa manhã, você que tem orado por um ente querido, por um filho, por um neto, você que tem feito isso. E às vezes pensa, o Senhor não está ouvindo, o Senhor não está fazendo. O Senhor está fazendo. Ele trabalhou na minha vida. Ele beneficiou a minha vida, ele cuidou, ele me sustentou, mesmo quando eu estava longe dos caminhos dele. Ele me sustentou para que hoje eu pudesse estar aqui conversando contigo. Eu espero que nessa manhã você reflita sobre o amor de Deus por sua vida, por minha vida. Ele deu o único filho dele para se sacrificar por mim, para que hoje eu estivesse aqui falando contigo. Eu não sei quem você é, o que você passa, mas ele sabe. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Um beijo no seu coração.